10 anos atrás, portais se abriram para o nosso mundo, trazendo inúmeros monstros de formas e tipos diferentes. Mas, junto com isso, surgiram também vários humanos que se tornaram despertados e adquiriram habilidades que podiam matar esses monstros. Nosso protagonista aparece, se perguntando o que isso trouxe de bom para a sociedade, enquanto está recebendo um golpe de algo que parece ser um bloco de gelo em sua cara. Ele cai no chão e diz: "Meu nome é Kang Jielg, e eu sou só um perdedor na escola secundária de especialização de despertados." Os 3 que o intimidavam mandam ele se levantar logo. O protagonista explica que a habilidade que ele manifestou é a capacidade de se regenerar, uma habilidade de ranking S. Mas, infelizmente, ele não está neste ranking, já que sente muita dor toda vez que vai se regenerar. Essa é uma habilidade rara e sem muito conhecimento, então esses idiotas ficam atacando ele e rindo da habilidade inútil que ele tem. Enquanto está caído no chão, agonizando de dor, devido à habilidade que ele possui, o corpo dele não tem nenhuma evidência das violências que sofre na escola. Ele acrescenta que os professores não dão a mínima, e ele não pode denunciá-los, já que o governo é responsável pelos alunos despertados da classe S e a única razão pela qual ele continua vivo é pela sua mãe. Em outro instante, a mãe dele está perguntando se ele está com fome, pois preparou uma comida para ele comer. Ele continua explicando que o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos, forçando a mãe a precisar trabalhar para sustentar a família. Então, a mãe do protagonista pergunta como foi a escola, e ele responde que foi divertido, escondendo o fato de ter sofrido bullying. Mas, em pensamento, ele diz que, se ele se formar nessa escola, pode trabalhar como um caçador, assim melhorando a qualidade de vida da sua mãe. Comendo enquanto derruba lágrimas, ele diz que só precisa aguentar mais um pouco, porque, com as habilidades que tem, ele pode se tornar facilmente um caçador de classe C. O salário dessa classe é baixo, mas, pelo menos, ele consegue dar uma vida melhor para ele e a sua mãe. Com isso, eles finalmente podem viver felizes. O protagonista se lembra que o aniversário da mãe dele está chegando. Quando essa data chega e ele vai encontrar sua mãe, ele vai até o hospital e descobre que aqueles que faziam bullying com ele machucaram a mãe, deixando-a em um estado vegetativo. Os agentes do governo disseram a ele que foi um acidente. Eles explicaram que os valentões estavam comendo no restaurante e que um deles disse à mãe do protagonista que ela era muito bonita. Mostrando suas habilidades, ele disse que tinha o poder de criar diamantes, perguntando a ela se isso não era interessante. Ela tentou se distanciar dele, mas, sem querer, derrubou o celular. O aparelho caiu no chão e quebrou a tela. Ela se abaixou para pegar o celular e se desculpou por ter derrubado, dizendo que iria reembolsar o dinheiro. Foi quando o cara ativou a habilidade e a machucou gravemente. O governo disse que ele acabou se descontrolando sem querer com suas habilidades, porque não tinha controle. Mordendo os lábios, o protagonista fala que isso não poderia ser um acidente. Fazendo ainda mais força, a ponto de sair sangue pelos olhos, nariz e boca, ele diz que isso nunca poderia ter sido um acidente. Esfolando a própria pele, ele grita de ódio e raiva. Esses malditos não poderiam ter feito isso. Ao fundo, vemos um bolo que ele havia comprado para presentear a mãe no aniversário dela. Em outro momento, em uma montanha próxima à cidade, os valentões conversavam enquanto saíam de um portal. Um deles pergunta ao que machucou a mãe do protagonista se ele vai ficar bem caso a mãe do protagonista morra, e ele responde que isso não é problema dele. Além disso, eles são muito novos e têm a proteção da lei pelo fato de serem despertados. Fazendo uma cara séria, ele diz ao rapaz se ele acha que foi a primeira vez em que machucou alguém daquela forma. Entretanto, o protagonista aparece e pergunta por que ele fez isso. Olhando na direção, eles veem alguém todo sujo e se perguntam quem diabos é ele. O protagonista se aproxima, perguntando de novo por que ele fez aquilo. Chorando, com os olhos cheios de raiva, ele pergunta por que fez aquilo com a mãe dele. Com um sorriso cínico, o cara pergunta se aquela era a mãe dele, dizendo que ela era bem novinha. Usando sua habilidade, perfura o peito do protagonista, dizendo que ele quase flertou com ela. Com ódio, mesmo com toda a dor, o protagonista tira a estaca com suas mãos e começa a regenerar a parte perfurada. Ele começa a xingar o cara de desgraçado. Irritado por ter sido xingado, o homem invoca várias outras estacas acima do protagonista e, com um gesto dos dedos, faz com que todas caiam sobre ele, perfurando em diversos pontos do corpo. Com um tom intimidante, ele pergunta ao protagonista quem ele acha que é, chamando de perdedor.
Mesmo com tudo aquilo encravado em seu corpo, o protagonista começa a se levantar, com ódio no olhar, chamando o homem de desgraçado. Chocado com a determinação dele, o cara olha para o rapaz ao lado e diz para mostrar ao protagonista sua habilidade. Obedecendo, o rapaz invoca sua habilidade e atinge o protagonista, já perfurado por várias estacas, com um raio. O protagonista cai de joelhos no chão e desaba de bruços sobre a terra. Os valentões olham para ele e dizem que é melhor eles irem embora. Entretanto, o protagonista recupera a consciência e agarra o pé de um deles, olhando para cima com fúria, perguntando para onde ele pensa que vai. Com raiva, o homem envolve sua mão com diamantes e começa a golpear o protagonista várias vezes, dizendo que ele deveria ter protegido a mãe dele e não se irritado com ele. Mais uma vez o protagonista perde a consciência, mas, momentos depois, ele volta à vida e agarra a mão envolta em diamantes do homem, o que o deixa assustado. Entretanto, um dos rapazes percebe que o portal está estranho e chama a atenção do homem. Eles olham na direção do portal e percebem que está ficando vermelho. O rapaz diz que aquilo é um portal de sangue e que precisam relatar isso à associação. O homem, no entanto, fala que teve uma boa ideia e, fazendo um gesto na direção do protagonista, usa sua habilidade para empurrá-lo para dentro do portal de sangue. Com ódio, o protagonista grita que vai matar todos eles, que definitivamente vai matar todos. O homem olha para trás e diz que ele poderá tentar, se conseguir sair do portal de sangue. Então, ele cai no solo, enquanto se lembra dos dias na escola em que falavam sobre o portal de sangue. Era um fenômeno no qual o portal ficava vermelho, mas não saíam monstros de lá. Eles não sabiam muito sobre isso. O motivo era simples: ninguém que entrou em um portal de sangue saiu vivo de lá. Voltamos ao protagonista, que agora está em um local que se parece mais com um purgatório, cheio de monstros de várias formas e tipos diferentes. Todos avançam em sua direção, começando a rasgar, dilacerar, mutilar e dividir seu corpo em diversos pedaços para se alimentar de sua carne. Em meio a toda essa tortura, a consciência do protagonista começa a se esvair, enquanto ele se lembra da explicação do professor. Novas pesquisas mostram que alguns que entram em portais de sangue acabam se tornando monstros. Nesse ponto, o corpo do protagonista começa a se regenerar, com os ossos sendo refeitos, as feridas cicatrizando e o corpo se reconstruindo. A explicação ecoa em sua mente. Devido à mana contaminada dentro do portal, as pessoas acabam se transformando em monstros. O nosso protagonista está se tornando uma mutação também, e a única coisa que dominava sua mente era sua mãe. Ele se lembrou de como seus colegas a machucaram, deixando-a em estado vegetativo. Com ódio, ele rende os dentes enquanto seu corpo era moldado pela mana contaminada. Regenerando-se completamente, ele grita de dor e raiva, e, em sua mente, surgem as imagens do sorriso cínico do homem que atacou sua mãe. Consumido pela fúria, ele estica o punho e mata um dos monstros à sua frente. Os outros monstros ao redor olham surpresos para ele. Nesse momento, vemos o protagonista completamente transformado pela mana contaminada. Sem perder tempo, os monstros ativam sua sede de sangue e avançam contra ele. Mas o protagonista respira fundo, fatiando vários deles com precisão, enquanto caminha em direção aos próximos que estavam vindo. Muito tempo depois, na mesma cidade, o jornal local mostra que estão ao vivo com o caçador, e hoje estão apresentando os caçadores mais populares da classe S e os três são conhecidos por suas personalidades únicas, e o apresentador pergunta se eles fazem algum tipo de trabalho comunitário. Os convidados respondem que, desde jovens, costumavam ajudar os necessitados, e que isso os faz se sentir cheios de afeto. Então vemos que os convidados são, na verdade, os valentões que implicavam com o protagonista. Eles dizem que isso é apenas o trabalho deles. O apresentador faz mais uma pergunta, dizendo que há 5 anos houve um incidente, e pergunta se é verdade que eles machucaram uma pessoa. Um silêncio toma a comitiva. O cara começa a chorar, dizendo que era mãe de um amigo próximo, e que isso aconteceu quando ainda eram estudantes e suas habilidades não estavam estabilizadas. Em sua mente, ele comenta que é muito fácil enganar as pessoas. Ele fala que pediu desculpas ao amigo naquele dia, mas que não se falam desde então. Aproveitando que está em rede nacional, ele se desculpa novamente, dizendo que sente muito. Nesse momento, alguém quebra a porta e a lança na direção dele. Ele consegue se proteger, criando diamantes nos antebraços. Olhando para a porta, ele pergunta: "Que merda é essa?" A plateia começa a correr,
gritando que um monstro chegou. O invasor entra na sala, destruindo o chão e encarando os três. Em seguida, ele salta na direção do cara. Voltamos ao protagonista, que ainda está dentro do portal de sangue. Ele se pergunta se não se passaram meses ou anos desde que entrou no portal. Mas avançando em direção a um portal de sangue, ele fala que o mais importante é sair daquele inferno. Voltamos ao presente, onde o cara está tomando um soco que deformou seu rosto. Ele é mandado voando entre os outros dois e bate na parede, enquanto eles ficam chocados com o que acabaram de ver. O protagonista está envolto em um exoesqueleto feito inteiramente de ossos. Ele se lembra das palavras do cara: "Boa sorte, você nunca vai conseguir sair daí." Encarando o protagonista, os outros dois ficam chocados ao ver que, com sangue e raiva nos olhos, ele conseguiu sair de lá. O cara se levanta, chamando o protagonista de desgraçado. Ele dá a ordem para que os outros dois o ataquem. Obedecendo, um dos valentões libera um raio que atinge em cheio o protagonista. Respirando fundo e rangendo os dentes, ele começa a avançar em direção aos valentões e, com um único golpe, arranca a cabeça do rapaz. Os outros dois ficam chocados com o que acabou de acontecer diante de seus olhos. O protagonista está atrás deles como se nada tivesse acontecido, e esse é só o começo de sua vingança. O rapaz que tem a habilidade de pedra avança em direção ao protagonista e ativa sua habilidade, criando um casulo em volta de si. Rangendo os dentes, o protagonista simplesmente quebra o casulo inteiro, avança na direção do rapaz, segura sua boca com uma mão e, com a outra, finca a lâmina de osso no braço na cabeça dele. Aproveitando essa abertura, o cara envolve sua mão com um diamante e ataca o protagonista na cabeça. Mas, diferente das outras vezes, não foi o exoesqueleto do protagonista que quebrou, mas sim o diamante, que começou a rachar. O cara olha isso espantado e levanta a mão para o céu, invocando vários espinhos de diamante. Com um aceno de mão, ele faz com que todos caiam na direção do protagonista, repetindo a cena dele sendo empalado. O cara se aproxima do corpo do protagonista, pensando ter acabado com a luta com esse golpe. Entretanto, o protagonista começa a tremer, fazendo com que as estacas se movam. Vendo isso, o cara fica assustado, e o protagonista começa a se levantar, mesmo todo perfurado. Apavorado com a situação, o cara começa a produzir uma armadura de diamante em volta de seu corpo e dá vários socos no protagonista. Mais uma vez, a cena se repete. O cara está com o punho envolto em diamante dentro da boca do protagonista. Só que, dessa vez, não são os dentes do protagonista que se quebram, mas sim o punho do cara, o que o deixa aterrorizado. Com a mão do oponente presa, o protagonista aproveita a brecha e enfia a estaca de osso no peito dele. Um momento de tensão ocorre entre os dois. O cara começa a derrubar lágrimas. Num ato de desespero, ele coloca a mão no chão e invoca uma estaca de diamante que perfura o corpo do protagonista. Aproveitando a oportunidade, ele tenta fugir enquanto tenta estancar o sangue do braço. Entretanto, ele é acertado por uma estaca de diamante no peito, uma que foi arremessada pelo próprio protagonista. Ele se aproxima do cara com várias estacas na mão. Horrorizado, o valentão grita, pedindo para que ele não chegue perto, mas o protagonista não dá ouvidos e crava todas as estacas no corpo dele. Tremendo e falando com dificuldade, o cara pergunta quem é o protagonista e por que ele está fazendo isso com ele. O protagonista segura na parte onde ele estava tampado com diamante e arranca fora. Nesse momento, o cara percebe quem ele é e se lembra do que fazia com ele quando eram mais novos. Sem dar uma resposta, o protagonista prepara o punho e desfere vários golpes no cara, e, por fim, dá um soco em sua boca, assim como ele havia feito com o protagonista. O valentão finalmente morre. O protagonista tira a estaca da cabeça dele e olha em volta. Todos aqueles que tiveram algo contra ele estão mortos. Em meio ao mar de sangue, começa a chover. Nos é mostrado que, antes do protagonista procurar sua vingança, ele foi visitar sua mãe, ainda no mesmo estado vegetativo. Completando essa vingança, ele chora em meio à chuva. Em outro dia, em outro momento, vemos um portal onde alguns caçadores estão caçando vários goblins. Vários homens agradecem a uma curandeira, dizendo que ela trabalhou bem e que nem parece que é a primeira vez que ela entra no portal. Envergonhada, ela agradece pelos elogios, mas todos aqueles homens, tomados pela sede de seus próprios desejos, dizem que ela é quem está gostosa, aproximando-se dela. Eles comentam que ninguém sabe o que acontece dentro de um portal, e ela começa a tremer, acuada em um canto. Segurando a moça,
Um dos homens diz que, dependendo da dificuldade de um portal, pode demorar meses para terminar a missão, e que, enquanto isso, eles vão se divertir muito com ela. Entretanto, antes de fazerem algo, a cabeça de um deles rola pelo chão. Todos viram na direção de onde veio o ataque e perguntam quem é aquele. A moça, ainda com os olhos molhados, olha para o protagonista. Todos os homens se colocam em guarda e se perguntam se deixaram algum monstro escapar, atacando o protagonista em conjunto. Mas nenhum arranhão é visível em seu exoesqueleto. Um rapaz com uma espada avança e desfere um golpe contra o protagonista, mas a lâmina quebra o contato com o corpo dele. Assustado com o que aconteceu, o rapaz não tem tempo de reagir, pois sua cabeça também é cortada. Assustados, os que sobreviveram se perguntam como algo assim pode existir em um portal e gritam, com medo, que ele é um demônio. Antes de terminar a frase, as cabeças de 2 deles também são cortadas. O protagonista caminha em direção à moça, que está tremendo de medo. Porém, quando ele chega perto o suficiente, ela consegue ver que ele é humano e, em meio a soluços e lágrimas, agradece ao protagonista por salvá-la. Mas ele não perdoa nem mesmo as mulheres, pois não é o gado, e corta a cabeça dela também. Voltamos para o dia em que o protagonista havia matado aqueles 3. Alguém entra na sala e diz que é ótimo que ele tenha conseguido se vingar. Ele manda essa pessoa calar a boca. A pessoa se apresenta como presidente da Associação dos Caçadores da Coreia, e o protagonista pergunta como ela o conhece. Ela responde que estava de olho nele desde aquele incidente, há 5 anos. Quando ele percebe isso, salta na direção dela, mandando-a ir à merda, mas antes de conseguir desferir o golpe, ela fala que pode salvar a mãe dele. Ele para a poucos centímetros de acertá-la. Uma explosão ocorre por trás dela, e ele pede para que ela repita o que acabou de falar. Ela diz que pode salvar a mãe dele, e que ela pode ser curada e sair do estado em que se encontra agora pelas mãos da única curandeira de rank S do mundo, que é ela. Ele pergunta como pode acreditar nas palavras dela, e, sorrindo, ela responde, enquanto você estava naquele buraco, quem você acha que cuidou da sua mãe? Acha que foi só o hospital? Entendendo a situação, ele a encara e pergunta o que ela quer. Sorrindo, ela diz que precisa de um caçador muito forte. Ela continua explicando que o nível de força do protagonista é realmente alto, e que existem caçadores que podem até mesmo superar armas nucleares. Graças a isso, as bestas mágicas e quase todos os portais foram subjugados, mas os portais não sumiram. Ela acrescenta que um portal sem monstros se torna apenas um lugar vazio, e que, com o conhecimento dela, está lutando em uma guerra para encontrar novos caçadores. No entanto, na Coreia, eles estão sofrendo com a falta deles, e até houve uma invasão de caçadores japoneses na Coreia que ela não conseguiu impedir. Foi quando o protagonista apareceu. Ela explica que precisa dele, mas se ele lutar contra o Japão como um caçador da Coreia, isso vai ser um problema. Contudo, se ele caçar os caçadores dentro do portal como se fosse um monstro, não haverá problemas. Então, ela diz que, se ele ajudá-la, ela vai curar a mãe dele. Voltamos ao ponto inicial, onde o protagonista já tinha matado todos aqueles caçadores. Ele pega uma foto da mãe dele do bolso e pensa no pedido que aquela moça havia feito, para ele se tornar uma besta mágica pela vida da mãe dele. E é isso que ele se tornou. Em outro momento, no Japão, no escritório do primeiro-ministro, ele e o ministro da Defesa conversavam. O primeiro-ministro perguntou por que todos os caçadores que enviaram estavam incontactáveis. O ministro pediu desculpas e disse que iria procurar por eles. Quem falou isso foi o caçador número 1 do Japão, Iko Kagero. Ele então pediu à secretária que preparasse sua espada. A secretária perguntou se ele iria sozinho, ao que ele respondeu que, claro, iria. A secretária, meio hesitante, comentou que talvez fosse um pouco rude, mas mencionou que todos os caçadores enviados antes eram de elite e perguntou por que ele não levaria outros caçadores com ele. No entanto, com uma aura opressora, Kagero perguntou se ele realmente precisava de algo assim. Momentos depois, no mesmo portal onde estava o protagonista, Kagero andava pela masmorra, matando vários monstros enquanto se perguntava como os caçadores tinham morrido ali, pois algo daquele nível não seria o suficiente para matar caçadores tão bem treinados. Mas, ao avançar mais um pouco, ele percebeu algo estranho e avistou o protagonista em cima de uma montanha de cadáveres. Irado com a cena, Kagero avançou em direção ao protagonista, mas antes que a lâmina o alcançasse, o protagonista defendeu o golpe com seu exoesqueleto.
Enquanto o protagonista se preparava para atacar, Kagero, surpreso por sua espada ter sido bloqueada, chamou o protagonista de interessante e desferiu um soco em seu peito. Logo depois, utilizou uma técnica de espada chamada Primeira Lua, criando espaço entre ele e o protagonista. O protagonista foi lançado contra a parede, e em seguida Kagero realizou a segunda técnica de sua arte da espada, Segunda Lua, que atingiu o protagonista em cheio. Avançando mais, Kagero comentou que o exoesqueleto do protagonista era realmente resistente e se preparou para usar a terceira técnica de sua espada, Terceira Lua. No entanto, antes que a espada atingisse o protagonista, este balançou seu braço direito em direção ao pescoço de Kagero, que conseguiu perceber o ataque momentos antes de ser acertado e bloqueou o golpe. Kagero já estava a ponto de cortar o braço do protagonista, dizendo que, embora sua pele fosse muito dura, sua espada era capaz de cortar até mesmo diamantes. Eu não estou com nenhum diamante. Voltando à batalha, o protagonista estava com sua cabeça separada de seu corpo, enquanto Kagero se perguntava como os caçadores poderiam ter perdido para algo desse nível, considerando lamentável. Contudo, mesmo com a cabeça separada, o protagonista começou a ter lembranças de seu pai. Ele se lembrava de como o pai sempre estava preocupado por causa do trabalho, mas era um homem gentil e acolhedor, e o protagonista gostava dessa parte dele. Entretanto, um dia, enquanto tentava alcançar seu pai, um caminhão se aproximava dos dois. Para salvar o filho, o pai empurrou o protagonista para fora do caminho, mas acabou morrendo no processo. Desde então, o protagonista se culpava pela morte do pai. Com a morte do pai, os negócios da família começaram a falir, e a mãe do protagonista ficou com uma grande dívida para pagar. As mãos dela, que eram suaves, se tornaram ásperas com o trabalho duro. Quando o protagonista perguntava se ela estava bem, ela sempre respondia com um sorriso no rosto que sim, estava bem. Mas, toda noite, ele não conseguia dormir, atormentado pela culpa, enquanto sua mãe chorava. Ele também se culpava por ser o motivo das lágrimas dela, e chegou a pensar que alguém como ele não merecia viver. Certa noite, enquanto ele estava sozinho em seu quarto, a mãe entrou, derrubando a comida que tinha trazido para ele. Ela chamou por ele, e, ao olhar para ela, o protagonista, sorrindo e chorando ao mesmo tempo, disse que achava que havia se tornado um despertado. Essa foi a primeira vez que a habilidade do protagonista se manifestou, e, chorando, ele disse que definitivamente se tornaria um caçador. Ele prometeu que, ao se tornar caçador, faria sua mãe feliz. No entanto, ele se lembra de como ela está hoje, no hospital, em coma e em estado vegetativo. Também se recorda da promessa que fez a curandeira de Rank S, que lhe disse que a Era da Paz acabou, e que agora o mundo inteiro é inimigo. O maior inimigo deles atualmente é o Japão, então ela pediu para que ele se tornasse um monstro e caçasse o caçador mais forte do Japão. Voltamos ao presente, com o protagonista começando a retomar sua consciência e regenerar seu corpo a partir de sua cabeça. Sem perceber o que estava acontecendo, o espadachim, Kagero, comenta que perdeu muito tempo ali e decide ir até a Coreia do Sul pessoalmente. No entanto, enquanto ele falava, o protagonista se aproxima e morde sua perna. Surpreso, Kagero percebe que o protagonista tem habilidades de regeneração, mas acha estranho, pois havia cortado a cabeça dele. Conforme o protagonista morde sua perna com mais força, Kagero grita de dor, desesperado. Irado, ele realiza mais um corte em meia-lua no protagonista e começa a invocar magias poderosas. Invocando um círculo mágico sob seus pés, Kagero cerca toda a área com magia, desaparecendo num piscar de olhos. Estacas mágicas começam a aparecer ao redor do protagonista, que está no centro da formação. Kagero realiza a técnica 12ª Lua, cortando o protagonista em várias partes diferentes. O poder do golpe é tão forte que faz o corpo do protagonista se debater pelas paredes da caverna, até ser lançado na direção do portal. Fora do portal, tudo parecia pacífico, até que, de repente, cortes de espada saem do portal, destruindo parte da montanha. Dentro da masmorra, Kagero embainha sua espada, acreditando ter acabado com o protagonista. Respirando fundo, ele comenta que não esperava que o protagonista mordesse sua perna e que precisa de cura urgente. No entanto, uma estaca de osso atravessa sua outra perna. Em pânico, ele olha para trás e vê uma mão esquelética se levantando em meio aos destroços. O protagonista aparece, lembrando um zumbi,
avançando para cima dele. Encurralado e com medo, Kagero xinga o protagonista, chamando de filho da puta desgraçado, e avança novamente para atacá-lo. Enquanto isso, fora do portal, o primeiro-ministro do Japão, a secretária e vários outros caçadores aguardavam o retorno do caçador número 1. A secretária pergunta se realmente era necessário trazer tantas pessoas, já que todos ali eram caçadores de elite do Ministério da Defesa. O primeiro-ministro responde que já faz 3 dias desde que o caçador número 1 entrou no portal e que precisam verificar o que aconteceu. De repente, uma cabeça é jogada para fora do portal, e o protagonista começa a sair, exalando uma aura assassina por todos os lados. O primeiro-ministro tenta gritar, mas antes que consiga dizer uma palavra, sua cabeça é separada de seu corpo. Voltamos à Associação Coreana dos Caçadores, onde uma secretária pergunta à curandeira se ela realmente acha que o protagonista conseguirá cumprir a missão. Olhando pela janela, a curandeira responde que logo saberão se ele consegue ou não vencer o caçador mais forte do Japão. Nesse momento, uma mão envolta em lava fervente soca o protagonista no peito, gerando uma cratera no local de impacto. A curandeira comenta que o ministro da Defesa do Japão é o segundo mais forte do país, mas o verdadeiro mais forte é o primeiro-ministro Ryuzasaki Juto, um caçador de ranking SSS. 3 anos atrás, a maioria dos monstros de portais normais foi derrotada, e o mundo temeu o poder dos caçadores. Portanto, alguns países tentaram erradicar os caçadores, mas falharam miseravelmente. Os caçadores ao redor do mundo, que presenciaram isso, ou chegaram a um acordo com suas nações, coexistindo, ou conquistaram seus países à força. Cada um deles alcançou a supremacia à sua maneira. O país que foi conquistado pelos caçadores foi o Japão, e a razão foi simples. O primeiro-ministro era um caçador de ranking SSS. Ele já era agressivo antes de despertar, e, depois que o sistema de caçadores apareceu, ele tentou tomar o controle da Coreia do Sul. Mas essa ambição foi prejudicada por causa de um monstro, o nosso protagonista. Um dos caçadores que o primeiro-ministro trouxe perguntou se o protagonista estava se regenerando. O 7º e o 8º caçadores mais fortes do Japão avançaram em direção ao protagonista, dizendo que um mero monstro que pode se regenerar pode ser facilmente derrotado se for decapitado. Entretanto, suas ações não se concretizaram, porque o protagonista cortou a cabeça de um deles, e, antes mesmo que o outro entendesse o que aconteceu, sua cabeça foi esmagada no chão. Vendo isso, os outros caçadores ficaram assustados com o que acabava de acontecer e perguntaram como esse monstro podia lutar contra os caçadores do Japão. O primeiro-ministro disse que, a partir daquele momento, mataria qualquer um que ousasse dar um passo. Todos os caçadores que ele trouxe com ele começaram a tremer diante de suas palavras. Em um flashback, vemos o primeiro-ministro encontrando o ministro da Defesa, que mais tarde seria morto pelo protagonista. O primeiro-ministro se aproximou de uma criança encolhida no frio e perguntou por que ela estava ali. A criança perguntou quem ele era, e, com um sorriso, o primeiro-ministro disse que estava frio e pediu para que o menino o acompanhasse. Depois de caminharem por um tempo, o primeiro-ministro perguntou o nome da criança. Com lágrimas nos olhos, ele respondeu que seu nome era Kagero. Agora, a cabeça de Kagero, arrancada, estava diante do primeiro-ministro. Tomado pela fúria, o primeiro-ministro avançou em direção ao protagonista, que se defendeu, mas foi arremessado para longe pela força do impacto. Sem dar chance para uma resposta, o primeiro-ministro continuou avançando e desferindo vários golpes, até que o protagonista caiu no chão com a cabeça estourada. Determinado a não deixar vestígios do protagonista, o primeiro-ministro liberou uma onda de calor que derreteu tudo à sua frente. Os caçadores que o acompanhavam ficaram impressionados com o que presenciaram. Enquanto o primeiro-ministro observava os restos do protagonista, ele se abaixou para pegar a cabeça de seu colega falecido. Entretanto, para sua surpresa, o protagonista começou a se regenerar. Chocado, o primeiro-ministro se lembrou das memórias que teve com o ministro da Defesa, quando estavam acabando com a resistência no Japão. Enquanto observavam a cidade, o primeiro-ministro pediu desculpas ao jovem garoto por fazê-lo passar por aquilo, mas o garoto respondeu que não tinha problemas com a ambição do ministro. O primeiro-ministro disse que, agora que haviam conquistado o Japão, iriam em direção à Coreia do Sul e à China. Ele avisou ao garoto que havia resgatado que poderia morrer da próxima vez, e se quisesse se separar, poderia fazê-lo. Entretanto, o garoto respondeu que, enquanto estava na rua, foi o primeiro-ministro quem o acolheu,
então ele tinha uma dívida a pagar pelo resto de sua vida. O garoto então disse que a única coisa que queria, quando tudo acabasse, era poder chamar o primeiro-ministro de pai. O primeiro-ministro, emocionado, disse que, mesmo sem pedir, já o considerava como um filho. Então voltamos para a cena atual, onde o primeiro-ministro libera tanto calor que até o chão ao redor dele começa a derreter, ficando líquido. Uma secretária, prevendo perigo, cria uma cúpula de gelo em volta dela e dos caçadores que o acompanhavam. Toda aquela demonstração de poder fazia com que o protagonista ficasse encurralado, e a temperatura no local começou a formar um vulcão que entrou em erupção. Com as mãos estendidas e ódio no olhar, o primeiro-ministro diz que vai derreter o protagonista e transformar cada célula dele em cinzas. Ele então lança uma corrente de calor tão forte que a pele do protagonista começa a derreter, e seus ossos começam a queimar. Entretanto, antes de ser completamente incinerado, o protagonista salta da torrente de calor e avança em direção ao primeiro-ministro. Ao perceber a aproximação, o primeiro-ministro responde com uma nova onda de calor, de cima para baixo, deixando o protagonista indefeso. Diante de todo aquele poder, os caçadores que o acompanhavam gritavam para que desviassem da lava que estava caindo como chuva sobre eles. Isso fez com que toda a cidade ficasse coberta por uma névoa vulcânica. Depois de tudo isso, o primeiro-ministro encara o protagonista, que agora estava preso dentro do vulcão recém-formado. Apenas seus ossos boiavam na lava fervente. Ao ver aquilo, o primeiro-ministro ordena à caçadora Anami que use sua habilidade na lava. Anami então remove sua luva, coloca as mãos no chão e começa a canalizar seu poder em direção à lava fervente, resfriando-a e transformando-a em rocha sólida. O primeiro-ministro, satisfeito, declara que o protagonista será derretido sob aquela placa de pedra, preso para sempre na lava fervente. Enquanto isso, na Coreia do Sul, na guilda Keonkang, partículas vermelhas flutuavam em um laboratório, onde uma moça tentava realizar um procedimento em um corpo. O corpo era daquele que antes havia intimidado o protagonista, que estava morto. Depois de alguns momentos de cura, o homem abre os olhos. De volta ao Japão, o primeiro-ministro da ordem que apenas um mínimo de pessoas devem ficar, o resto devem retornar para a sede do Japão, e eles respondem afirmativamente. Entretanto, enterrado naquela lava escaldante, o protagonista xingava tentando escapar da prisão em que foi colocado, falando para que ele não ferre com ele porque uma lava como essa dentro de um portal de sangue é algo que ele experienciou milhares de vezes, e preparando o punho ele fala que a dor nunca fica mais fácil de suportar. Rangendo os dentes, ele se coloca de cabeça para baixo fazendo força. Ele dá uma cabeçada contra a placa de pedra acima dele e com isso ele consegue rachar aquela rocha densa, fazendo ter liberdade da prisão que fora colocado. Vendo isso, o primeiro-ministro fala para Nami levar os caçadores e se esconderem imediatamente, então salta para lutar com o protagonista. A Nami olha para o primeiro-ministro e se recorda de semanas atrás, quando ela o questionou se ele não estava se forçando demais, mencionando que sua regeneração de magma não é onipotente. Entretanto, ele explicou que, entre as 4 nações de caçadores, Europa, China, Rússia e Japão, o Japão era o mais fraco de todos. Se não conseguissem absorver a Coreia do Sul, não teriam como sobreviver. Ele a abraça e explica que, se fossem para essa guerra, vários dos caçadores que eles têm também morreriam. Mas ele responde que pode simplesmente lutar mais. Mesmo que seu corpo fosse destruído, ele protegeria o país. Voltamos para o presente, onde o protagonista e o primeiro-ministro se encontram na cratera do vulcão. O primeiro-ministro avança em direção ao protagonista, preparando seu punho para acertá-lo. Ele o atinge, criando mais uma cratera na parede do vulcão. Sem dar chance de resposta, ele agarra o pescoço do protagonista e o lança para outra direção, mas o protagonista consegue se reestabilizar. Preparando novamente seu punho, o primeiro-ministro então lança uma corrente de magma na direção do protagonista, que levanta os braços para se proteger. Entretanto, seus braços são cortados, e ele é jogado ainda mais longe. O primeiro-ministro salta no ar e cai em cima do protagonista, esmagando seu crânio. Nesse momento, o vulcão entra em erupção, expelindo mais magma. A esposa do primeiro-ministro diz aos caçadores que eles devem recuar, mas ela decide ficar. Os caçadores, no entanto, pedem desculpas a ela e dizem que receberam muita ajuda do primeiro-ministro, então lutarão e o protegerão até o fim. Voltando à luta principal, outra explosão acontece dentro do vulcão. O primeiro-ministro está sendo lançado em direção ao centro do vulcão com o protagonista em suas mãos e continua afundando,
na esperança de eliminar o protagonista no processo. Depois de descer bastante, sem mais vestígios do protagonista, ele respira aliviado. Os caçadores do lado de fora do vulcão percebem a calmaria que se instala. Entretanto, o primeiro-ministro percebe que algo está se formando acima dele no vulcão, e ele começa a seguir aquilo. Fora do vulcão, os caçadores observam quando o protagonista emerge da lava fervente. Ele salta em direção à esposa do primeiro-ministro, que rapidamente remove sua luva para tentar congelar o protagonista. No entanto, ele a agarra sem se importar com a habilidade dela e a puxa para dentro do vulcão, preocupando os outros caçadores. O primeiro-ministro começa a condensar energia em sua boca, mas o que vê o deixa chocado. Vários caçadores estão descendo para o vulcão, enquanto o protagonista segura sua esposa pelo braço, indo em direção a ele. Vendo isso, o primeiro-ministro hesita, pois não pode atacar com sua habilidade sem atingir seus aliados. Aproveitando a brecha, o primeiro-ministro então corta o braço do protagonista para salvar sua esposa, mas nesse instante, o protagonista dá a volta e decapita o primeiro-ministro novamente. Os caçadores se aproximam para tentar ajudar, mas o protagonista pega a mão da esposa do primeiro-ministro e a coloca sobre a cabeça dele, interrompendo sua regeneração. Desesperados, os caçadores chegam e atacam o protagonista, quebrando seu corpo em várias partes. Achando que finalmente o derrotaram, um dos caçadores pergunta à esposa do primeiro-ministro se ela está bem. No entanto, ela parece em choque, lágrimas escorrendo, enquanto grita pelo primeiro-ministro. Sua cabeça está cortada, e a parte superior do seu corpo está congelada, o que impede sua regeneração. Todos caem em luto ao perceber que o primeiro-ministro está morto. De repente, eles ouvem um barulho vindo de onde estava o protagonista. Ele emerge da morte novamente e começa a caminhar em direção aos caçadores. A esposa do primeiro-ministro, aterrorizada, só consegue chorar. O protagonista se aproxima dela, e ela desmaia de medo. Em seguida, ela começa a ter alucinações com o primeiro-ministro, imaginando que está acordando ao lado dele. Ela o abraça, dizendo que teve um pesadelo, e ele a conforta, dizendo que está tudo bem porque ele está ali. Ao beijá-lo, ela percebe que ele está congelado, o que a aterroriza ainda mais. Ao retomar a consciência, ela vê o protagonista em pé, rodeado pelos corpos dos caçadores mais fortes do Japão. Ao olhar para o protagonista de costas, aterrorizada, ela observa suas próprias mãos e, em um último ato, congela-se completamente, pondo fim à sua vida ao lado do esposo. Assim termina a linhagem de caçadores do Japão. Indiferente, o protagonista caminha em direção ao portal novamente. Enquanto isso, em Seul, na guilda Keonkang, um homem que estava coberto por um manto está de pé diante de vários cristais no depósito de mana. A curandeira que o acompanhava diz que ele não pode se esforçar muito, explicando que ele é o único comando restante e que o salvaram por pouco, já que os amigos dele quase ficaram sem mana. Ele responde que sabe disso e explica que o moleque com quem ele costumava andar quando era mais jovem escapou do portal de sangue e o matou, chamando o protagonista de verme desgraçado. Ele remove o manto que o cobria, e a curandeira pergunta se ele realmente vai fazer aquilo. É revelado que ele é Anta Ezou, o mestre da guilda, e um caçador de ranking S. Vários símbolos aparecem em suas costas, e ele ordena a curandeira que libere o selo. O ranking dele parece bugado, aparentemente acima do ranking S. A curandeira parece exausta após realizar o trabalho de quebrar o selo, e, depois de algum tempo, avisa que o selo está finalmente quebrado. Taezou, então, pede que ela reúna todos os membros da guilda. Pouco depois, todos se apresentam formalmente perante ele. Um dos caçadores se adianta, dizendo que estão a serviço dele, enquanto outros caçadores cochicham, questionando se Taezou realmente não tinha morrido. Eles comentam que, aparentemente, a vice-líder, a curandeira, o reviveu. Um rapaz, líder do time de inteligência da guilda Keonkang e um caçador de rank S, se apresenta dizendo que aquele monstro se moveu para o portal após o massacre no Japão. O mestre da guilda, Taezou, então, diz que quer que eles matem aquele monstro. O rapaz responde que já esperava essas ordens do mestre, e se coloca em posição, jurando que o time dele e os caçadores da guilda serão úteis ao mestre. No entanto, Taezou avança repentinamente e corta a cabeça do rapaz, deixando todos chocados. O rapaz dá seu último suspiro com a cabeça fora do corpo, e Taezou revela que aquele caçador era, inicialmente, o vice-presidente da Associação Coreana.
Mas, como ele absorveu a associação há 3 anos, a guilda foi capaz de dominar a Coreia. Com um gesto de sua mão, Taizou adquire a habilidade de telecinese de rank S do rapaz que ele acabou de matar, e, com essa habilidade, explode outro caçador diante dos demais, causando pânico nos que ainda estavam alinhados. A vice-presidente da guilda observa tudo, angustiada. Voltando no tempo, ela havia perguntado ao mestre se ele realmente precisava que os termos fossem removidos, pois a habilidade que ele possuía era amaldiçoada. No presente, Taizou responde que assim é melhor. Apontando a mão para os outros caçadores que sobraram, ele declara que todos eles serão úteis para ele. Em seguida, começa a matar todos que estavam presentes na sala, exceto a vice-presidente. Percebendo a morte iminente, os caçadores tentam fugir desesperadamente, mas não há escapatória. No total, eram 1.528 caçadores, todos de ranking BAS, que são aniquilados rapidamente, servindo como nutrientes para a evolução do mestre da guilda. Com um olhar de prazer no rosto, Taizou se vira para a vice-presidente, que, tremendo, pergunta se ele está bem. Ela evita olhar diretamente para a carnificina que aconteceu. Taizou, então, comenta que aquele monstro matou o primeiro-ministro, um caçador de rank SSS, e também eliminou todos os integrantes de sua própria guilda. Mesmo após o massacre, ele diz que ainda não é o suficiente. Tremendo de determinação, ele murmura que vai matar o monstro a qualquer custo, chamando-o de verme. Decidido, ele declara que seu próximo destino será a Rússia. Em outro lugar, distante dali, um portal verde está posicionado entre vários containers. A curandeira, líder da Associação da Coreia, aguarda o protagonista. Quando ele chega, ela o recebe e diz que começará o processo de cura imediatamente. Sua habilidade de cura reconstrói as células danificadas uma por uma, usando mana, e ela explica que o processo vai levar um bom tempo, mas que, definitivamente, poderá salvar a mãe dele. Após o procedimento, exausta, a curandeira comenta que, se continuar fazendo isso todos os dias pelas próximas semanas, conseguirá acordá-la. No entanto, ela desaba de cansaço no chão. O protagonista se aproxima e diz a ela que parece que isso custa uma quantidade extraordinária de mana. Ele a questiona sobre por que ela está indo tão longe. Então, ela segura a mão dele e responde que é porque ele precisa sobreviver, utilizando sua magia nele, o que o assusta. A presidente da associação, em seguida, comenta que, como ela esperava, a bestificação do protagonista progrediu dentro do portal de sangue. Ela explica que, desde que o portal apareceu pela primeira vez, há 15 anos, todos os outros portais estão lentamente se tornando portais de sangue. Ela acrescenta que, desde que o protagonista escapou de um desses portais, essa mudança começou a acelerar, e, como resultado, todos os portais ao redor do mundo estão se transformando em portais de sangue. O fluxo de mana desses portais está fortalecendo o protagonista. Ela continua explicando que, em termos de fluxo de mana, se um portal normal é como um buraco, então um portal de sangue é uma passagem conectada a algum lugar, e algo está vindo de lá, procurando pelo protagonista. Nesse momento, vários monstros do purgatório começam a emergir dos inúmeros portais de sangue espalhados por Seul, gerando terror e destruição na cidade. Multidões correm, apavoradas, sem saber o que são aquelas criaturas. Enquanto isso, no escritório do presidente da República da Coreia, o presidente, perplexo, pergunta o que diabos está acontecendo e por que a guilda Keun Kang não está respondendo aos chamados. O secretário informa que a guilda foi completamente aniquilada. O secretário então pergunta se devem pedir ajuda a outros países, mas o presidente hesita, dizendo que isso seria praticamente uma autodestruição. Ele ordena que o secretário declare lei marcial. O secretário tenta argumentar que os militares não terão eficácia contra os monstros, mas o presidente insiste que precisam fazer algo, mesmo que seja tudo ou nada. O presidente menciona que ainda tem outros caçadores, como os da guilda número 2 da Coreia, a guilda Dosa, que inclui o caçador de ranking A, Jeon Vojin, e a caçadora de ranking A, Kang Sei. Também há a guilda número 3, a guilda Vinil, que possui os caçadores de ranking A, Vinilman e Superwoman. E, por fim, a guilda número 4, a Yangak, com os caçadores de ranking A, Yangak Nanjuanion. Todos esses foram mortos. O protagonista, vendo a destruição pela janela, questiona se tudo isso é por causa dele. A presidente da associação pergunta o que ele vai fazer agora. Nesse instante,
Uma civil cai no chão enquanto o monstro se aproxima dela. Porém, algo cai do céu e corta o monstro ao meio. Era o protagonista, com uma expressão confiante. Ele explica que quase morreu quando entrou no portal de sangue, e que a mana lá dentro tentou transformá-lo em um monstro. Ele mal conseguiu resistir a isso e adquiriu uma habilidade de regeneração anormal como resultado. Ou pelo menos, foi o que pensou. No entanto, a verdade é que essa mana não vai deixá-lo morrer até que ele se torne um monstro por completo. Rangendo os dentes, ele pensa em como queria viver uma vida pacífica depois de cuidar de sua mãe. Agarrando a cabeça de um monstro, ele a rasga ao meio e se pergunta por que eles não podem simplesmente deixá-lo em paz. Ao mesmo tempo, algo observa de dentro do portal, e uma voz ecoa, perguntando se é ele. Sentado em um trono feito de ossos, essa voz pergunta se foi ele quem causou a quebra. Um pouco antes disso, o protagonista pede para que, enquanto ele mata os monstros, a presidente continue curando sua mãe em um local seguro. A presidente responde que entende e que irá curá-la dentro de um bunker subterrâneo da associação, garantindo que o protagonista possa lutar com tudo. Em seus pensamentos, ele diz que esses monstros são familiares. Afinal, dentro do portal de sangue, ele lutou contra esses tipos de monstros durante 5 anos inteiros. Ele também se lembra de que há um limite para o número de monstros que saem de um portal, já que toda a atividade de um portal para depois de certo tempo. Olhando para todos os monstros mortos ao seu redor, ele comenta que acabou com todos os monstros daquela área, e pensa que, se continuar a acabar com tudo assim, logo poderá viver feliz ao lado de sua mãe. Mas, de repente, algo atinge sua cabeça, e ele se pergunta o que está acontecendo. Alguns homens do exército começam a avançar em sua direção, e ele se questiona se o exército realmente está ali. Um dos soldados comenta que aquele monstro, na verdade, não machucou ninguém, apenas matou outros monstros, mas o encarregado da operação responde que isso não importa, pois aquele monstro é a causa de todo o caos, e ordena que vão precisar segurá-lo até a chegada dos caçadores. E então os tanques começam a disparar em direção ao protagonista, lançando vários tiros e projéteis contra ele. Em meio a tudo isso, o protagonista xinga em sua mente, reclamando da dor e pedindo para que parem. No entanto, ele sofre um blackout momentâneo. Depois do blackout, o protagonista se vê parado em frente a um portal. Nesse momento, ele se lembra das palavras da presidente da associação, que o havia alertado para tomar cuidado, pois agora que o portal de sangue estava aberto, seria muito difícil para ele suprimir sua transformação em monstro. Ele percebe, então, que após esse blackout, todos os soldados do exército que o atacaram estão mortos, espalhados pelo chão. A visão brutal diante dele faz com que sua mente volte a uma lembrança de seu passado, quando ele ainda estava na escola. Naquela época, ele era frequentemente atormentado por 3 valentões, e apenas uma pessoa prestava atenção nele, seu único amigo de infância. Ele se lembra das conversas que tinham, onde esse amigo lhe dizia que aqueles valentões eram covardes por mexerem com ele. O protagonista, na época, respondia que provavelmente era porque ele parecia ser alguém fácil de provocar e que não revidava. Ele também aconselhava seu amigo a tomar cuidado e fingir que não conhecia na escola, para evitar que ele também fosse alvo dos valentões. O amigo, irritado com essas palavras, perguntava se ele estava maluco, mas o protagonista dava a entender que só queria proteger o amigo de qualquer problema. No entanto, seu amigo de infância, determinado a ajudá-lo, estava secretamente coletando provas. Ele usava sua habilidade especial de registrar tudo o que via com o olho direito para gravar vídeos das agressões e do bullying. Essas gravações foram enviadas para a polícia, para a Secretaria de Educação e até para a mídia. Mas o esforço do amigo teve um final trágico. Pouco tempo depois, ele foi encontrado brutalmente ferido, com o olho direito arrancado. O protagonista, tomado por raiva e tristeza, foi visitá-lo no hospital, onde seu amigo, ainda em estado crítico, lamentava que provavelmente não poderia mais ir à escola com ele. Em uma das visitas, o protagonista, enfurecido, perguntou ao amigo se aquele ataque tinha algo a ver com Antaezou, o que só intensificava sua raiva. Ele prometia que iria dar um jeito na situação de uma vez por todas, disposto a confrontar os responsáveis. No entanto, seu amigo, temendo por ele, colocou uma mão trêmula sobre seu ombro e, com uma expressão de medo, suplicou para que ele não fizesse nada, implorando que ele deixasse aquilo para lá. Então, o protagonista, ainda em choque e desespero, segura nas mãos a cabeça arrancada de seu amigo de infância. Ele percebe o que fez e grita de amargura,
completamente arrasado pela visão da terrível realidade diante dele. Aproveitando-se desse momento de vulnerabilidade, vários monstros tentam atacar o protagonista. Entretanto, antes que os monstros possam alcançá-lo, ele, num ímpeto de fúria, extermina todos eles instantaneamente. Após eliminar os monstros, o protagonista avança para enfrentar o restante das criaturas com uma determinação implacável. Enquanto isso, no escritório do presidente da Coreia, o presidente questiona o que está acontecendo. O secretário explica que o monstro responsável por matar o mestre da guilda Keun Kang e o primeiro-ministro do Japão é o mesmo que causou toda essa crise. Depois de algumas investigações, descobriram que derrotá-lo é a única maneira de fazer com que os portais voltem ao normal. O presidente, perplexo, se levanta de sua cadeira e pergunta por que os monstros estão lutando entre si. O secretário admite que não sabe, mas enfatiza que o mais importante é que nem mesmo os outros monstros conseguem matar esse ser, e o problema se agrava à medida que os portais de sangue estão se espalhando para o exterior. Eles não podem perder mais tempo. O presidente pergunta o que aconteceu com os caçadores da Coreia, e o secretário, com um semblante sombrio, informa que praticamente todos foram exterminados. Colocando as mãos na cabeça, o presidente xinga a situação, lamentando a infiltração dos monstros e ordena que o secretário entre em contato com caçadores internacionais, buscando auxílio imediato. Em outro local, vemos um caçador chinês perguntando a um ancião sobre a crise. Ele questiona se o monstro que destruiu a Coreia e o Japão é o mesmo que está causando o caos nos portais de sangue. O ancião, com sua longa barba tocando o chão, responde que essa situação será interessante. O caçador chinês, de rank SSS, Lun Zugua, se prepara para agir, reconhecendo a gravidade da situação. Na Rússia, uma caçadora de rank SS, Vladimir Russana, recebe as mesmas notícias. Frustrada, ela xinga e se prepara para tomar medidas diante da ameaça crescente. Enquanto isso, nos Estados Unidos, outro homem se manifesta ao ouvir sobre a crise. Ele comenta que pode ouvir os gritos de sofrimento vindos da Coreia e sente que precisa ir até lá. Seu secretário, preocupado, avisa que se ele sair, a guerra com a Rússia poderá se intensificar, mas o homem afirma, com convicção, que a partir daquele momento, essa guerra está terminada. Mostrando um imenso poder, ele ativa uma habilidade gigantesca, que deixa o secretário boquiaberto. Este homem é Steven Lucas, o caçador número 1 dos Estados Unidos, de ranking SSS. Ele declara que irá para a Coreia, pronto para enfrentar a ameaça global. Com caçadores